Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Bélico, minha sócia. E hoje a gente está aqui com uma entrevistada, a Bianca, que ela vai falar pra gente sobre psicanálise, né? Da nova carreira dela, vai contar toda a história dela, como é que foi essa trajetória. E ela é especialista em psicossomática. Seja bem-vinda, Bianca. Mas antes, eu quero contar para vocês que o Aluguel de Salas é o patrocinador desse nosso episódio. Então, se você está querendo fazer um evento por aqui em São Paulo, está buscando um lugar, eles contam com 2 unidades, que são mais de 80 salas e 8 auditórios. Tenho certeza que algum deles vai caber aí para o seu evento. Você pode saber mais no link da descrição desse vídeo. E eles transformam eventos em experiências memoráveis. Bianca, querida, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né, do meu trabalho. Como você falou, dessa mudança de carreira, né, não é tão recente assim, já tem alguns bons anos, né. Eu sou comunicadora, eu venho da área da comunicação, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos, né, na TV e fui repórter, fui apresentadora e em algum momento eu recebi um convite, né, para vocês entenderem como é que a psicanálise entrou na minha vida. Eu recebi um convite da TV Record para participar de um blog, para escrever para o site deles sobre comportamento. Ali começou o interesse, né, pelas terapias, pelas abordagens e em algum momento eu tropecei na psicanálise. E aí foi uma paixão à primeira vista, e acho que última, porque realmente quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda a psicanálise, mais a gente se apaixona. Eu sempre acreditei na palavra, né, como comunicadora, como uma ferramenta de transformação. E a psicanálise, ela parte do princípio da livre associação de ideias. Então é falando que a gente se cura, né? Sim. Muito bom. Então foi uma transição super natural ali para você, né? Sim, de certa forma. De certa forma eu não tive... Muda a rotina, mas... Bastante, né? De emissora, desse ambiente, né? De estúdio, Luz, câmeração. Não, eu digo que eu Agora... trabalhei o ego, né? TV, a gente é muito isso. egóica, né? A gente trabalha muito ego e na psicanálise a gente trabalha o máximo possível para não deixar o ego falar mais alto, né? Até porque é sobre o outro, né? Exato, É não é sempre sobre a sobre o gente, outro, né? Mas vocês sabem que mesmo no jornalismo, isso é uma coisa que a gente aprende logo no início, que quando você está entrevistando alguém, não é sobre você. É por isso que grandes produções, maquiagens, roupas muito chamativas não são bem-vindas na TV. Porque você tem que dar lugar para o outro. Sim. É o outro que está brilhando, é o outro que tem algo a dizer, né? Eu só estou ali captando aquela entrevista, fazendo aquela pauta. E a psicanálise também, né? A gente serve de lugar de escuta, de acolhimento, né? Mas a voz é do outro, não é minha. E conta pra gente, porque até essa parte de psicossomática, né, queira ou não, hoje em dia as pessoas infelizmente estão adoecendo, né? Muito. E precisam desse apoio, né, desses profissionais. Graças a Deus que existem esses profissionais para cuidar aí da gente, né, de burnout, enfim. Sim. Então, que cases aí que você viveu aí nessa sua trajetória que você queira compartilhar com a gente? Olha, como você disse, eu acho que hoje é uma coisa mais comum, né? As pessoas estão mais familiarizadas com o nome psicossomática, mas só para quem é leigo, não conhece o termo, psico vem de psicológico, né? De psique, e somático do soma, que é o corpo. Então, são as doenças que condicionam são as emoções, perdão, que condicionam as doenças no corpo, né? Então, assim, obviamente que a gente não tem como comprovar que foi porque uma mãe perdeu um filho, que ela veio a adoecer, mas tudo leva a crer que sim, né? Da mesma forma que a gente não tem como ser contundente, não foi porque ela perdeu o filho que ela desenvolveu um câncer ou uma pedra nos rins, tampouco a gente pode negar a importância dos fatos, do estado emocional em que essa mãe se encontrava. E isso eu acho que é um prejuízo grande, né? Quando você chega num pronto-socorro, num ambulatório, né? Eu estagiei um bom tempo dentro de hospital e a gente vê que no discurso médico não entra esse fator, né? É a causa. Eles querem encontrar a causa. E a causa nem sempre é literalmente física, né? Exato, orgânica, ou uma disfunção, ou realmente um comprometimento, né, do físico.
Aliás, recorrentemente o que a gente vê são exames que não dão nada. Olha, ela não tem nada, mas a dor está ali. Ela não tem nada, mas o sofrimento está ali. Então, né, a psicossomática, ela trabalha o todo, né, o ser humano como um todo, corpo, mente, alma. Hoje em dia, inclusive, graças a Deus, né, a medicina evoluiu muito e hoje a maior parte dos médicos já não são mais tão cientificistas, essa coisa de não, se São não deu... cartesianos, Exato. né? Aquela coisa se que... não deu realmente uma doença física ali, não quer dizer que não exista um sofrimento ali, tanto que eles encaminham para a gente. Né? Então, hoje já é mais validado, vamos assim dizer, o sofrimento. É porque a gente é um todo, não dá para olhar só uma parte de nós, né? Só o físico é um pedacinho, né? Sim. Mas e o todo que a gente tem? Então, é importante que os profissionais que cuidam de pessoas, né? Eles tenham esse olhar mais do todo, né? Mais integral sobre as pessoas, né? Assim como quando vem para a gente, se há demanda, se existe um quadro patologizado, né? Onde a pessoa precisa de um antidepressivo, ou precisa de um ansiolítico, ou de um regulador de humor, porque aquilo é motivo de sofrimento no dia a dia na vida da pessoa, a gente vai buscar a medicina, a gente vai encaminhar para a psiquiatria, né? Então, assim, eu acho que a psicossomática é uma proposta multidisciplinar. Ela é integrativa, né? Ela é sistêmica, ela pega o todo, ela abrange o todo, não exclui nada, né? Então, eu acho que é um caminho a se pensar. E dependendo da situação, entra como um complementar mesmo, né? Um tratamento ali até para trabalhar esse emocional da pessoa, enquanto também ela está trabalhando, né? Tratando o físico. Até não? porque é muito difícil ter vamos dizer, um resultado bom sem recidiva. Por exemplo, obesidade. A obesidade, ela é tratada na clínica. Por quê? A pessoa vai procurar o endócrino, a nutri, muitas vezes é bariatrizado, faz a cirurgia ou coloca balão gástrico, faz tudo para emagrecer. Só que, enquanto olhar para as causas orgânicas, tem uma predisposição, o pai e a mãe já são obesos, ok, ninguém está negando o fator genético, a predisposição, mas vamos olhar para a compulsão? Por que essa pessoa está comendo as emoções dela? Né? Então, assim, já atendi vários pacientes que fizeram a bariátrica que tornaram a engordar. Então, foi tratado a bactéria, foi tratado a disfunção hormonal, foi tratado tudo que cabia dentro da medicina. E aí a pessoa precisa realmente olhar para a parte emocional dela para entender o porquê. E aí, quando ela entende as motivações dela, ela consegue fazer uma reeducação alimentar e aí sim perder peso, inclusive naturalmente, sem a cirurgia. Com certeza. Até para poder manter, né? Para poder manter. Entre várias outras doenças, eu tenho alguns casos clínicos assim muito interessantes, né, de pacientes que chegaram para mim com dores cronicizadas, né? Olha, já passei por especialista, já fiz cirurgia, já passei com um, com outro, mas a dor tá ali, a dor não vai embora. Mas o que tá havendo, né? Eu tenho uma paciente que ela tem uma dor crônica na coxa, né? E que irradia para a perna toda, e tem dias que ela não consegue pisar no chão, ela não consegue andar de dor, né? E depois de ir para vários especialistas, um dos médicos orientou: por que você não busca ajuda psicológica? Eu acho que seria bom para você, né? E ela chegou até mim com essa queixa, né, da dor na perna, e óbvio, né, depois não é na primeira nem na segunda sessão, mas em algum momento a gente chegou numa história muito triste, né, de que a irmã dela havia morrido decorrente de um câncer, curiosamente, na coxa. A irmã era mais nova, ela nunca aceitou a perda dessa irmã, porque eu fiquei, ela não. E ela somatizou essa dor. Essa dor foi para o mesmo local. Quando a gente começou a tratar essa perda, quando ela começou a entender que ela merecia sim estar aqui, que não é uma questão de merecimento. A irmã dela morreu porque era a hora dela morrer, e não tem a ver com ela ser melhor ou pior que a irmã. Né? Quando a gente começou a trabalhar essa dor, quando finalmente ela pôde viver esse luto que até então ela não tinha vivido, a verdade é essa. Né? Ela quis ser forte para o pai e para a mãe. Quer dizer, ela nem sequer se permitiu sentir a dor. Eu sou forte, eu aguento, porque ela não queria dar mais essa preocupação para os pais. Então, o corpo fala, gente. O tempo todo. Fala, e a doença é o caminho. A doença é o caminho. Às vezes, ao invés da gente maldizer a doença, ai, que desgraça, porque eu tô com essa doença, porque eu tô com essa dor.
Conversa com ela, olha para ela. O que ela está querendo te dizer? O que você precisa aprender? O que ela está tentando te ensinar? O que você não conseguiu verbalizar? Que o seu corpo está tendo que falar por você. E é impressionante, né? Como ele vai apitando e a gente vai ignorando. Vai desligando os alarmes. Isso, os alarmes vão tocando e a gente vai desligando. Não, você fala, onde que é ela? Não, peraí, o botão não tá Até apertando. que chega uma hora que É isso. entra em pane, né? O que você falou do burnout é um exemplo clássico Sim. disso, né? Nossa, Sim. tô com muita dor de cabeça. Ai, todo dia eu saio do trabalho com aquela dor na nuca. Eu ando muito irritadiço. Eu tenho insônia, eu tenho sudorese. Os sintomas estão ali, né? pululando, Tontura, dizem que muita ânsia de tontura, vômito, tremedeira. tudo. Né? O que é o sintoma? O sintoma é o alarme, é o alertazinho que você falou. É o apito que você foi olha lá e pra cá, desligou. oi, olha pra cá, aí você vai lá e desliga, volta a É o dormir, soneca, né? é o botão soneca. E volta a dormir, né? Literalmente. Porque eu falo muito para os meus pacientes que quando a gente entra em análise, a gente desperta. Então é exatamente essa analogia, né? Eu acho que a gente passa muito tempo da nossa vida meio sorumbático mesmo, meio adormecido e ignorando a dor. Até que uma hora o corpo fala, você não vai parar? Então eu te paro. Eu te paro. E dói. E dói. E dói. Eu tive uma senhorinha já adolescente é ótimo, senhorinha adolescente, ó, a falha, ela parecia uma adolescente, que ela se Eu comportava quero ser essa, eu quero ser a velhinha adolescente. mais de 70 anos, aposentada, ela continuava dando aula e ela continuava correndo e fazendo, e eu, quando que a senhora vai diminuir o ritmo, né? Quando é que a senhora vai desacelerar? Não, mas eu tenho que ir, é o filho, é o cachorro, é o papagaio, aquela agitação. Um belo dia ela correndo para dar aula, ela quebrou o pé. Ela ficou 6 meses em casa, rompeu um ligamento. O que é isso, gente? Sabe o que a vida estava dizendo para ela? Para! Ai, porque eu tô com dor aqui, porque eu tô com dor no ciático, ai, porque eu não tô aguentando mais. Eu falo, mas você tá insistindo, né? Enquanto a vida não parou, ela não parou. É isso. E quando ela caiu, no começo, claro, maldice a doença, como todos nós, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas com o passar dos meses, com o processo de recuperação, com o processo terapêutico, em algum momento ela falou, eu agradeço hoje por esse tombo. Eu levei tantas rasteiras já na vida, né? Só que essa me ensinou, foi a que mais me ensinou. Essa foi a essencial. É que parou e ela teve que se olhar. Eu acho que é e muito ela conseguiu isso, né? rever as demandas dela, o porquê que ela precisava de todo esse movimento externo. Porque quando a gente está muito aqui, ó, tá muito no exterior, eu tô correndo, eu tenho o mercado, é o filho, é a casa, é o trabalho, você não tá olhando para dentro. Você não tá olhando para si mesmo. É o automático. Você não tá olhando para suas dores. Você tá fugindo, né? Na verdade, entrar você tá em contato fugindo com algum conteúdo que te é sensível. Sim. Aí ela foi obrigada, não tem nada pra fazer, eu vou fazer terapia, ocupar meu tempo fazendo terapia, né? É isso. Só que ali ela começou a entender esse excesso dela, né? Tava tudo no excesso para uma mulher de mais de 70 anos, quando ela deveria estar na contramão disso, né? Mas é isso, todo excesso esconde uma falta. Então, se tá excessivamente alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí, pra onde que a gente olha, né? E aí, quando olha e você pega alguma coisa que você tem que mudar, aí você não quer, porque é normalmente pra lá que a gente não quer olhar. A gente resiste. A gente coloca na caixinha ali e fala, uma hora eu resolvo esse BO. Uma hora eu resolvo esse BO. Só que não resolve. Não resolve porque a gente... Freud falava isso, né? Dos conteúdos recalcados, né? Tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente recalca, não vai desaparecer. Pelo contrário, uma hora vai sair cresce. E vai sair pior do que entrou. Ele cresce. E vai sair pior do que entrou. Porque se aquilo for uma pedra no caminho, então você tropeçou ali quando você tinha 7, 8, 10 anos, 20... Você acha que foi a única pedra que você vai tropeçar? Foi o único não que você ouviu? Foi a única dor que você sentiu? Foi o único desamor que você teve? Não, não foi. Então, com o passar dos anos, a gente vai acumulando bagagem. E aí a gente vai enfiando tudo para debaixo do tapete, né? Até uma hora que fica insustentável. Não dá mais para cruzar aquele caminho. Virou uma montanha, não é mais um montinho, né? E aí é onde a gente tropeça. E quando a gente tropeça nesse real, que é a dor, que é o abandono, que é o abuso, que é a negligência, seja lá qual for a dor, né? São muitas as mazelas humanas, né? Com certeza. E tem dores, tem a dor mental, tem a dor emocional, né? Sim. Conta um pouquinho aí pra gente também, porque até hoje em dia
graças a Deus, de um lado, né, que a gente está conseguindo identificar essas questões de burnout, depressão e tudo mais. Sim. De outro lado, péssimo, porque significa que está aumentando, que as pessoas estão precisando tratar isso, né? Mas também tem muitas outras dores emocionais ali, né? Do dia a dia mesmo, às vezes um coração partido, né? Um luto também. Queira ou não, tudo isso vai impactando nas nossas vidas, né? Então, de que forma também que a gente consegue identificar essa dor aqui é mais mental, essa doença tá vindo por esse psicossomático, ou aqui eu preciso curar meu coração partido, ter que me recolher mesmo. Como é que você atende aí todas essas frentes? Olha, dor é dor. Se tem uma coisa que nós somos absolutamente iguais, é quando sentimos dor, né? Então, assim, eu acho que ter essa delicadeza, eu diria, né? Capacidade todos nós temos, mas essa delicadeza de ouvir aquilo que o outro não está dizendo. É muito comum as pessoas chegarem no consultório com uma queixa. Eu vim pra cá porque eu perdi o emprego, eu tô muito deprimido por isso. Será? Né? Será que realmente ter perdido o emprego é a causa dessa depressão? Ou ele já vinha de um processo depressivo, melancólico, que se agravou, né? A perda de emprego foi só o gatilho, foi o pontapé, foi o tombo que a minha paciente levou, Sim. né? Ele provavelmente já vinha empurrando muitas coisas com a barriga, né? O descontentamento com esse emprego, com aquela chefia, problemas com os colegas, problema em casa com a mulher, com os filhos, né? Problemas financeiros, né? É como, né, você falou do adoecimento. Realmente, infelizmente, a nossa sociedade está muito doente. Nunca houve tanta demanda por terapia, por psicanálise, por todas as abordagens, seja qual for, como tem hoje. Eu nunca recebi pessoas tão jovens, em tão tenra idade, deprimidas, algumas já chegando medicadas no consultório. Nossa. Eu estou falando de crianças, 10, 12, 14 anos, quando deveriam estar brincando, cheios de Com sonhos, depressão? ou com crise de ansiedade, né? E aí a gente pode pensar, é porque sofre bullying, é porque os pais se separaram. Não. É anterior a isso, né? Esses pais já são de uma geração aonde não foram ouvidos, aonde não foram enxergados. Então, hoje as telas meio que entraram no lugar desses pais, né? Então, para os pais terem um pouco de paz, um pouco de sossego, tela. Hoje você vai em restaurante, no shopping, você vê bebezinhos, não sabem falar. Estão lá com o iPad, com o celular, né? E aperta as coisinhas, sendo hiperestimulados. Ok, muito bonitinho, muito lindo, né? Olha que bacana, já mexe nas telas. Ótimo, com 10, 12 anos serão crianças hiperativas. Antigamente não se falava em TDAH como se fala hoje. Hoje, de 10 pessoas, 9 têm diagnóstico de TDAH. Ou de um pseudo-TDAH, porque se não tem o déficit de atenção, tem a hiperatividade, ou os dois juntos. E por quê? É esse aceleramento, é esse excesso de estímulo que a gente está recebendo. Nós somos estimulados, bombardeados 24 horas para responder demandas. É WhatsApp, é Instagram, é feed, é story, é aplicativo disso, aplicativo daquilo. E a gente vai entrando nesse looping, nesse frenesi. Então hoje a gente nunca teve uma geração tão ansiosa e uma geração tão depressiva, tão adoecida como a gente está tendo atualmente, infelizmente. E é triste, né? Porque e aí são os pais que também precisam de ajuda e muitas vezes não buscam essa ajuda, porque também está no piloto automático, não está se olhando. Sim. E aí as crianças estão seguindo essa mesma vertente, né? Estão indo no mesmo caminho. E como eu falo para os pais, criança, ou quando você atende criança até os 18 anos, você é obrigado a atender também os pais em algum momento, né? Não é que é obrigado, mas é de bom tom você manter esse, né? E aí você chama os pais, depois de algumas sessões com essa criança, com esse adolescente, e perguntam qual o problema do meu filho, da minha filha. Eu falo, ele tem paz. Eu sou mãe, eu não falo isso botando, não sabe, é porque não é mãe, não, eu sou mãe. Todos os meus problemas também foram dos meus pais, é constituinte, a gente precisa disso, né? Só que não pode passar dos limites,
né? A gente tem que castrar, a gente tem que frustrar os filhos, mas dentro de um limite aceitável, para que isso não traumatize a criança. Sim. Então, quando essas crianças vêm bater no meu consultório, elas não têm problema. Criança não tem problema, ela tem que olhar pais. para os pais mesmo. Né? Ah, meus pais se separaram. Mas como está sendo a separação desses pais? O quão adoecido está esse núcleo familiar? Então, assim, quando você me pergunta como é que lida com tantas questões, de forma única, singular. O ser humano é único e é singular. Então, você pode ter passado por um luto, você pode ter passado por um luto, eu ter passado por um luto. Cada uma de nós introjetou e vai lidar e manifestou, ou verbalizou, ou silenciou esse luto de uma forma diferente. Sim. Então, É como eu enxergo com as minhas lentes, né? Sim. Com base nas minhas experiências, Sim. com base em toda, né, a minha história e a das pessoas que vieram antes. Sim. Né? Porque isso também traz, né, toda uma bagagem aí de repertório para você, né? Que é a forma que você acaba se visualizando no mundo, né? É por isso que é tão importante quando fala, psicanálise, adoro psicanalista, adoro o passado, fala aí da sua infância. Não é que a gente adora o passado, é que o passado ele não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. Então, a partir do momento que o passado se faz presente, seja na forma de um trauma, seja na forma de um abandono, de uma dor, de uma adoção, enfim, seja qual for o sofrimento dessa pessoa, se eu não olhar para o passado, se eu não contextualizar a vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto que seja que está na minha frente, eu não sei a motivação dele para ele ter se tornado quem ele se tornou. Se ele não sabe, o que dirá eu, né? Então a gente precisa, porque eu preciso entender como foi a dinâmica relacional dele com pai, com mãe. Seus pais foram amorosos? Não, meu pai foi ausente, meu pai foi indisponível afetivamente para mim. Minha mãe trabalhava muito para nos sustentar. Então eu já sei que essa pessoa está falando de um lugar de abandono. Essa pessoa vem de um lugar onde ela era negligenciada. Ela teve que se virar. E amadurecer rápido. Sim. Então, às vezes, aquele adolescente que os pais banalizam até aquele sofrimento. É frescura, que tá deprimido, nada. É porque a namorada terminou, será? Ou ele começou a deprimir com 2, 3 anos, quando ele chamava pai e mãe, se via sozinho, ou com a empregada, ou com a vizinha. Ou quando ele cresceu vendo os pais se agredindo, gritando, cresceu dentro de um lar onde havia Tóxico, violência, né? doméstica, toxicidade. Então a gente precisa, sim, a gente precisa do passado. Né? E muitas das vezes a pessoa nem enxerga que o problema tá lá, né? Às vezes a Sim. pessoa fechou na caixinha, né? Em algum lugar ali e... passei, eu me virei. Né? Isso daí não é um problema, mas aí quando você começa a ter recorrência de comportamentos, né? Que te atrapalham, você tem que voltar para aquele lugar. Falar, peraí, não tá tão certinho, não tá tão ajeitadinho isso dentro de Problema você. em relacionamento afetivo, que é a queixa número 1, né? Disparado no consultório, seja de homens ou de mulheres, né? Principalmente atualmente em tempos de amores líquidos, né? Onde as pessoas não querem mais se comprometer, onde se relacionar virou fast food, né? Tá todo mundo numa prateleira com os aplicativos de relacionamento, as pessoas não querem mais se aprofundar, as pessoas não querem mais ter trabalho, relacionamento dá trabalho. Porque dá eu ia trabalho. falar isso. Dá Relacionamento trabalho. dá trabalho, né? É um investimento, né? Sim. Então as pessoas não querem mais ter esse Tem que tipo se dedicar, de problema, vamos assim dizer. Tem que se dedicar. Tipo, eletrodoméstico quebrou, vamos lá, troca. Troca, não espera nem quebrar. Mas o que é curioso é que é muito rápido, né? Tipo, sei Sim. lá, na nossa época você ainda namorava por um tempo. Não, e depois chorava ainda um tempo agora, depois. tipo, né? gente, sei lá, no segundo encontro você já, né? E às vezes Já tinha perdeu tudo a pra dar graça. certo, sei lá. Acho que também é muito realmente líquido, Raso, como né? você Tá falou, tudo né? muito raso, descartável. As pessoas hoje as relações estão muito objetificadas, né? Então, se é um objeto quebrou ou tá com defeito, Falou é só alguma trocar. coisa atravessada, pronto, já Pra é. que eu vou lidar com a Sheila? Eu vou pra Dani que tá disponível. A Dani me encheu as paciências também. Eu vou pra Bianca, eu vou pra Patrícia e assim vai. Né? E aí você, quando chegam essas queixas no consultório, adianta eu saber todos os casos, todos os problemas que essa pessoa teve em relação aos relacionamentos dela? Não. Eu preciso entender como foi o relacionamento dela com o pai e com a mãe. Né? Que moldaram todos os demais. O meu pai traía muito a minha mãe. De 0 a 10,
essas mulheres vão se relacionar com homens que vão traí-las também. Ah, mas por que isso? É masoquista? Não. É porque é o que ela conhece. É assim que ela foi ensinada a ser tratada. O amor, né? O amor para Essa ela forma é de amor. isso. É. Assim como a violência doméstica. Sim. Também, de 0 a 10 mulheres que tiveram lares violentos vão se casar com homens violentos. Porque a gente revive a experiência, a gente recria a experiência na tentativa de elaboração. E muitas vezes na tentativa de reparação. Eu tenho um paciente já idoso hoje, que é um sofrimento nas sessões dele, sofrimento para ele, a forma como ele traz, porque ele teve um pai absolutamente violento, absolutamente castrador, que gritava, batia nele, na mãe, na irmã, espancava a família inteira. E hoje ele é aquele homem que o filho empurra ele, que os filhos gritam com ele, a mulher fala o que quer para ele. Ele está esmagado, é o homem que virou suco. Né? Ele chegou assim, quebradinho no consultório. Ele mal se levantava de tanta pancada que ele já levou. Então, assim, me interessa saber o casamento, me interessa saber a relação com os filhos, óbvio, claro. Mas me interessa muito mais saber como foi que ele ficou assim. Por que que ele virou, né? O suco. Então, por que que ele casou com uma mulher também agressiva? Porque na casa dele, quem fala alto, quem grita, quem coloca os filhos contra ele é a esposa. Ou seja, é o pai de saias. Por que isso? Porque lá atrás ele era impotente para defender aquela mãe. Lá atrás ele não podia consertar esse pai, ele também tinha medo desse pai. Como ele chegou para mim, eu sou muito covarde. Eu falei, será? Eu gosto muito dessa palavra. Será? Porque tudo pede um segundo olhar, tudo pede um pouquinho mais de empatia. Será que é só isso? Vamos olhar além disso? Quando a gente fala em empatia, é se pôr no lugar do outro. Não, não é só se pôr no lugar do outro, é enxergar o mundo com os olhos do outro. Que é isso muito é empatia, diferente. é muito diferente. E a gente nunca vai conseguir, né? Porque a gente não teve a mesma experiência. Não. A nossa trajetória foi outra, a nossa criação foi outra. Então, eu fui muito covarde, eu sou muito covarde. Não, você não é covarde. Você não tinha condições de fazer absolutamente nada naquela época. Fez o que era possível dentro das suas possibilidades, né? Com as ferramentas que você era tinha. uma criança, né? Era uma criança. Só que às vezes quem está na minha frente não é o adulto de 20, 30, 40, 50, 70, como é o caso dele. É a criança. É a criança. Ele está regredido emocionalmente. Ele ainda hoje, mesmo sendo um homem profissional, pai de família, provedor, ele não se vê nessa potência. Ele não se apropria desse talento, dessa habilidade. Ele continua sendo o menininho. Covarde, que é o que Covarde, ele acha que é ele a é. forma como ele se enxerga. Então, vocês percebem como a gente reedita as situações traumáticas das nossas vidas na tentativa de elaboração, na tentativa de reparação. Só que se você não tiver alguém que te dê notícias de você, você não sabe que você está nesse processo. Sim. E tem que E ser você alguém vai de fora. continuar repetindo. Eu tenho dedo podre. Eu só me relaciono com homens complicados. E você provoca a pessoa a olhar para isso, né? A refletir Sim. sobre um novo olhar, porque Sim. é difícil mesmo, né? Para quem está ali dentro na dor, né? E a gente tá caminhando pro fim. Pois O é. papo tá muito Passa rápido, incrível. né? Falar de ser Adorei. humano. Nossa, e é uma profundidade, assim, a gente fica até, né? Foi uma aula, né? No fim das contas, a gente fica parado. Eu tento ao máximo não ser muito didática, porque eu sou professora também. E aí a gente começa a falar de teoria, aí a coisa mas a fica gente mais adora. difícil. Mas Não, espero ficou ter- super claro. Acho que todo Super. mundo entendeu. Mas a gente quer te fazer uma perguntinha aí Claro. pra gente fechar o episódio. Em que momento aí da sua trajetória, considerando transição de carreira e o momento que você está vivendo hoje, quando que você se reconheceu ali como protagonista da sua vida? Quando você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista de fato? Olha, eu vou colocar isso como uma dica, pode ser? Claro. Para quem estiver nos assistindo. Eu acho que eu me tornei protagonista da minha vida quando eu entendi que ninguém ia vir me salvar. Eu acho que enquanto a gente estiver nessa posição mais regredida, infantilizada, porque a criança ela depende de um outro, ela espera esse grande outro, né? Que é a mãe, o pai, um cuidador, que seja. E a gente leva isso para a vida adulta. A gente cresce e não amadurece o suficiente no sentido de entender que ninguém está aqui para nos fazer feliz.
Ninguém. Né? A felicidade é um problema individual. Cada um tem que buscar a sua maneira ser feliz. Quando eu entendi que as mudanças que eu queria para minha vida dependiam única e exclusivamente de mim, eu acho que ali eu me tornei protagonista da minha vida. Incrível. Uau. Gostei, né? Profundo. É profundo, gente. A gente vai ter que depois ficar elaborando. Eu ainda tô processando esse episódio, vou ter que assistir de novo. Ai, mas Foi querida, muito bom. muito Que bom, obrigada, que bom. viu? Foi um prazer tê-la conosco. Foi muito bom. O prazer foi meu. Deixa o seu arroba pro pessoal, né? Que Claro. quiser ir acompanhar seu trabalho. Sim, eu tenho uma página, né? Minha página profissional é @balesteirospsicanálise ou Balebia, né? Quem procurar Balebia vai me achar, que é onde eu escrevo basicamente sobre comportamento, é onde eu trago depoimentos e, enfim, tudo que de alguma forma pode ajudar, né? As pessoas. Trazer clareza, né? Porque às Sim. vezes a pessoa está sofrendo, não sabe nem que está sofrendo, né? Sim. Mas Trazer muito bom, consciência. gente. Muito bom. sigam a Bianca e obrigada a você que ficou aqui com a gente.